Olá, queridos, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração de amigos desse domingo, hoje domingo, dia 26 de outubro de 2025, o último domingo do mês de outubro. Outubro passou muito rápido e daqui a pouquinho nós já estamos às portas do Natal, do Ano Novo de 2026. Mas louvamos a Deus porque nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Nós começamos essa live dando as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados aqui pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e eu quero fazer um pedido para vocês. Em algum lugar aqui dessa tela tem uma setinha assim para a direita, para você compartilhar, ou então tem um botão aí escrito compartilhar. E eu gostaria que você compartilhasse esse culto, esta celebração com um amigo, com um irmão, um conhecido teu, um familiar, uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Evangelho. Olha, eu sempre tenho falado que nós devemos de pregar o Evangelho para todas as pessoas. Agora preste atenção, não é para chamar quem já está congregando em alguma igreja, em algum ministério, alguém que já está assistido pela palavra de Deus, alguém que já está alimentado pela palavra de Deus. Esse aí você não precisa incomodar, tá bom? Agora, aquele que não conhece o Evangelho, ou aquele que está de repente afastado desse momento de congregar, de estar junto, de ouvir a palavra, manda agora, manda para essa pessoa, para que ela possa se juntar a nós e juntos nós possamos celebrar e adorar o nome do Senhor, tá certo? Nós vamos orar e na sequência nós vamos passar por um período de louvor. Hoje, de uma maneira especial, se você está vendo este culto é porque nós conseguimos. Nós estamos fazendo um experimento e se der tudo certo, nós vamos fazer um culto com uma dinâmica um pouquinho diferente, com o nosso louvor sendo apresentado, também com algumas informações na tela. Eu espero que dê tudo certo. E se der certo, vai ser uma bênção. Se de repente você não vê nada disso, é porque ainda não deu certo. Continue orando, continue clamando ao Senhor para que no devido tempo tudo dê certo. Tá certo? Bom, queridos, vamos começar a nossa celebração como nós sempre fazemos, orando, dedicando ao Senhor esse tempo para que o Senhor realmente se mova, para que o Senhor se manifeste sobre as nossas vidas. Aí onde você está, coloque o teu pensamento no Senhor, nós vamos falar com Deus. Deus de amor, Deus de graça, Senhor que é bom. Ó Deus, nós nos reunimos neste domingo, dia 26 de outubro de 2025, aqui através desta rede social do YouTube. E nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade. Nós, de alguma forma, estamos nos reunindo, estamos nos congregando através de Cristo, para te adorar, para bendizer, para exaltar o teu nome. Eu espero, Senhor, que esta transmissão possa alcançar cada vida, cada coração que precisa ser assistido pela tua palavra, que precisa ser assistido pelo teu evangelho, que precisa ser assistido pela tua verdade. Fala aos corações, ministra cada vida, Senhor. Desde já nós repreendemos tudo aquilo que é contrário a essa transmissão, tudo aquilo que quer fazer com que não dê certo. Que dê certo, Senhor, porque nós não estamos fazendo isso para mostrar uma pessoa, nós não estamos fazendo isso, Senhor, para aparecer, nós estamos fazendo isso para exaltar aquele que é digno do nosso louvor, aquele que é digno da nossa gratidão, aquele que é digno da nossa adoração. Que tudo que acontecer aqui, Senhor, durante este período de celebração virtual, o teu Espírito fale as nossas vidas. Abençoe aqueles que estão ao vivo, aqueles que verão esta gravação e que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu Filho Jesus. Nós dedicamos esta celebração a ti. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Que bom mais um domingo. E nós estamos com o nosso coração repleto de gratidão, de alegria, porque o Senhor tem nos abençoado. Quando a gente olha para situações, para circunstâncias que têm acontecido nesse mundo, nós nos assustamos, nós nos preocupamos porque muitas coisas têm acontecido. Situações que nos assustam, situações que nos deixam temerosos, situações que nos deixam preocupados, mas nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. E como diz a palavra dele, agindo o Senhor, não há ninguém que possa impedir. Essa é a nossa crença, essa é a nossa promessa
e o Senhor nosso Deus, Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas na nossa vida. Bom, queridos, todas as quartas-feiras, vocês que já são de casa sabem, nós nos reunimos na rede social vizinha, lá no Instagram, para nossa quarta-feira, nossa live de oração. Na última quarta-feira nós não tivemos, eu tinha um compromisso e eu acabei pisando na bola, eu acabei me esquecendo, e aí na quarta-feira passada eu tive que ir a esse compromisso e nós não tivemos a nossa live de oração. Mas esta quarta-feira agora, com toda certeza, nós estaremos reunidos às 8h30 da noite. Então 20 horas e 30 minutos, guarde aí na tua agenda, marque. É uma live muito gostosa, rápida, eficaz, e o único objetivo dela é oração. E orar é falar com Deus, orar é derramar o nosso coração na presença do Senhor, orar é agradecer, orar é louvar, orar é clamar, orar é suplicar. E o apóstolo Paulo, ele nos encoraja, ele diz para nós, orem sem cessar. Está escrito lá no livro de Tessalonicenses. Nós precisamos orar sem cessar. Quando nós oramos, Deus se move. Quando nós oramos, Deus nos abençoa. Quando nós oramos, Deus se derrama sobre a nossa vida. Então, nessa próxima quarta-feira, dia 29. Eu olhei para o calendário aqui, quarta-feira, dia 29 de outubro, 8h30 da noite. Esteja conosco na rede social vizinha, no @amigos_church. Se você está nos vendo fora do domingo, se você está nos vendo em qualquer momento, você pode também nos conhecer através dessa rede social vizinha. Só nos procurar lá, @amigos_, aquele tracinho embaixo, church, e você vai ver tudo o que acontece aqui na Amigos Church, todas as nossas informações. Geralmente, prioritariamente, nós nos comunicamos por lá, e aos domingos nós nos reunimos por aqui, e ocasionalmente nós nos reunimos também presencialmente. Agora, no mês de novembro, nós teremos reuniões presenciais, e se você estiver olhando o nosso Instagram, se você estiver olhando lá a nossa rede social e também aqui pelo YouTube, porque aos domingos nós vamos avisar, você também terá a oportunidade de estar reunido conosco aqui na região oeste de São Paulo, tá certo? Queridos, quero convidá-los a um tempo de louvor. Nós vamos chamar agora uma canção, um louvor. Eu espero que aí onde você estiver, na rua, em casa, na cozinha, na sala, no quarto, eu não sei aonde você estiver e quando você estiver, mas se tem algo que eu quero te pedir, é que você adore ao Senhor. A palavra diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor com esta canção e já já nós retornamos com a palavra e com todo o restante do culto. Que Deus nos abençoe. Cantemos com alegria. Senhor, todo louvor e toda honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará.
Amém, amém. Louvado, adorado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é bom nós cantarmos, como é bom nós adorarmos, como é bom nós rendermos louvor ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Bom, queridos, antes de nós entrarmos propriamente dito na reflexão desta noite, dia 26 de outubro, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, não menos importante do que tudo aquilo que nós tratamos aqui na nossa celebração, que é a questão das nossas contribuições financeiras. Amigos Church é uma comunidade de amigos e irmãos que nós nos reunimos através e a partir de Jesus para desenvolvermos a nossa espiritualidade, para cultuarmos ao Senhor, para alimentarmos a nossa fé e para cumprirmos aquilo que a palavra nos orienta, que nós não deixemos de congregar. Hoje, 2025, nós estamos vivendo uma sociedade plural. E os tempos são modernos, os tempos são tecnológicos, e eu sempre digo aqui, por que não nós usarmos essa tecnologia também, que é a rede social, para que nós possamos cultuar e adorar o nome do Senhor. É uma pena que, infelizmente, nem todas as pessoas pensam assim. Existem pessoas que jamais se conectam conosco numa celebração, existem pessoas que fazem cara feia, e tem gente que até é um pouco assim, rabugento nas palavras. Porque eu já ouvi de várias pessoas quando nós convidamos, olha, domingo, se conecte conosco na celebração, e tem gente que fala assim, eu não me conecto porque eu não gosto de rede social. Mas eu digo assim, quando o governo fala que vai liberar um benefício, e para isso você precisa do celular, todo mundo vai. Quando a pessoa vai procurar um emprego e ela vai ser registrada em carteira, não existe mais o registro físico, agora o registro é digital, através da CTPS digital, e a pessoa aceita. Quando você tira a sua habilitação, a habilitação já vem ali no aplicativo, claro que existe ainda a forma física, mas hoje a habilitação é digital. Os cartões bancários, eles são colocados na nossa carteira do celular. Muitas compras hoje, o serviço de logística, de entrega, ele emprega milhões de brasileiros e você sabe, dia e noite, onde eu moro mesmo, às vezes é 10, 11 horas da noite, teve dia que eu já escutei meia-noite e meia da manhã, alguém gritando, entrega, entrega, e as pessoas compram tudo pela internet. Mas nós sabemos que tudo que é espiritual, nós temos uma certa dificuldade. Aliás, a Bíblia já diz isso, porque lá em Efésios a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual, é contra principados, potestades e dominadores das regiões celestiais. E a nossa porção como servos do Senhor é de nos posicionarmos. Então eu quero que você se incline. Hoje, Amigos Church é uma comunidade que prioritariamente não é do meu desejo, mas ela tem se movido e ela tem se movimentado de forma virtual. Mas não é por isso que nós deixamos de ter as nossas ações presenciais. Todos os meses existem pessoas que nos chamam, que vêm até nós. Existem famílias, poucas irmãos, poucas, mas existem famílias que nós ajudamos. Então todo mantimento, toda contribuição, toda arrecadação que nós fazemos, nós destinamos para isso. A nossa arrecadação é muito baixa, muito mesmo. Se eu abrisse aqui para vocês, alguns talvez se escandalizam e outros então ficam assustados e perguntam, então nem todo mundo contribui? É isso, irmãos, nem todo mundo contribui. Mas a contribuição não é algo obrigatório, a contribuição não é algo compulsório, a contribuição é algo voluntário. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas para falar sobre isso, eu quero ler o texto da palavra de Deus que está lá no livro de 2 Coríntios, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. No capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. O apóstolo Paulo, falando sobre contribuição, ele fala duas máximas aqui. Primeiro ele fala sobre as nossas sementes. E ele diz, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia abundantemente, colhe abundantemente. Paulo não está falando sobre trocas, não confunda isso. Paulo está falando sobre disposição em repartir, em contribuir, em dar. E a segunda vertente que Paulo fala aqui, ele diz que a forma com a qual nós semeamos, a forma com a qual nós contribuímos, não pode ser com pesar
e não pode ser com obrigação. Porque aquilo que Deus deseja de nós é aquilo que ele termina o texto que nós lemos. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, olhando para esse texto, eu quero te convidar a contribuir. Mas eu quero te convidar a contribuir dessa forma. Não com peso, não com obrigação. Eu quero que você contribua olhando com isso. Como é que eu tenho semeado? Eu tenho semeado com abundância ou eu tenho semeado com escassez? Lembre-se que as suas sementes também determinam a tua colheita. Mas não se sinta obrigado, não se sinta em peso, não se sinta mal. Joel, e se eu não contribuir? Deus continua te amando, Deus continua te abençoando. Mas aquele que contribui, ele experimenta uma bênção diferenciada. Porque a palavra diz que Deus se agrada, Deus se alegra, Deus ama aquele que o faz com alegria. Nós queremos desenvolver muitos projetos, nós queremos expandir. Esse próximo mês nós teremos algumas reuniões presenciais, dezembro também, mas eu não quero ficar sem algumas reuniões. Eu quero que as reuniões sejam presenciais e transmitidas aqui pelo YouTube para quem não pode chegar na reunião presencial. Mas para isso, nós precisamos do recurso. E o recurso está onde? Aonde? O recurso está na tua mão, o recurso está na minha mão, o recurso está nas nossas mãos. Então hoje, eu peço para você, contribua, semeie, reparta aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós vamos orar, nós vamos dedicar ao Senhor as nossas contribuições. Na sequência nós teremos mais uma canção, mais um louvor, e eu quero pedir para você que durante essa canção, durante esse louvor, você entre no teu aplicativo bancário, use a nossa chave Pix de e-mail, que eu vou falar depois da oração e vai ficar durante todo o louvor aqui passando, e que você possa contribuir com alegria. E a única coisa que eu quero falar para você é que Deus te abençoe. Não estou aqui prometendo casa, carro, emprego novo, porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus se alegra, Deus ama quem dá com alegria. Mas a Bíblia também tem promessas, porque ela diz que aquele que semeia com fartura, com abundância, ele também colhe. Quem promete é Deus. O Joel aqui não pode te prometer nada. Eu posso prometer aquilo que é meu. Aquilo que é de Deus eu não posso prometer para você. Nós temos que aprender a ter alegria em servir ao Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, olha, no momento da oferta da contribuição, eu nunca cobrei nada de Deus. E eu falei para ela, ainda bem que você nunca cobrou nada de Deus, porque Deus não é banco de troca. Deus não é aquele que, Senhor, eu vou fazer isso para ver se o Senhor se agrada e me dá. Não, o que Deus quer que nós entreguemos para Ele é o nosso coração. Porque quando o nosso coração está entregue, repartir é uma consequência, ofertar é uma consequência, dizimar é uma consequência. E se você não tem feito, eu te faço um convite. Oferte o teu coração ao Senhor. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor que você vai ver. O sentimento de contribuir, ele será voluntário. Todos os dias, todos os meses, toda quinzena que os recursos vierem na tua mão, o Espírito de Deus que está na tua vida vai se mobilizar para que você reparta. E você vai conhecer qual é a bênção de contribuir e de nunca nos faltar nada. Amém? Nós vamos orar. Aí onde você está, coloque o teu pensamento no Senhor. Nós vamos clamar e pedir a bênção do Senhor sobre as nossas finanças. Deus de amor, Deus de graça. Deus que é maravilhoso, Deus que é majestoso. Eu quero nesse momento dedicar as contribuições financeiras, de dízimos, de ofertas, de votos, aquilo que os teus servos se inclinam e com alegria, conforme diz a tua palavra, eles entregam ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los mediante o ato que eles estão tendo de fé. Aqueles que talvez não podem contribuir e têm o desejo, dá condições, dá, Senhor, recursos para que eles possam repartir. Aqueles que já repartem, que o Senhor continue abençoando-os. E aqueles que talvez não concordam e que ficam até chateados nesse momento da contribuição, que o Senhor possa trabalhar os corações, porque quando os corações estiverem na tua presença, esse momento será um momento tão sublime, um momento tão maravilhoso, e todos também se sentirão tão bem em saber que nós estamos alegrando ao Senhor. Dá recursos, dá provisão, abençoa as finanças, a vida profissional. Se há no nosso meio nessa live desempregados, que o Senhor possa abrir portas.
aqueles que esperam retornos de entrevistas, que essa semana possam ter retornos, aqueles que estão aguardando liberações, que possam haver liberações, e aqueles que estão enfrentando dificuldades no teu trabalho. Eu clamo para que o teu Espírito coloque a mão de poder, que os teus servos vejam o Senhor agindo nos trabalhos deles, e eles possam glorificar o teu nome. Nós dedicamos os dízimos, as ofertas, os valores que serão colocados na tua presença. E te peço, Senhor, dá-nos sabedoria para administrar os recursos que vêm nas nossas mãos. E sempre nós honraremos, sempre nós glorificaremos o teu nome. Oramos em nome do Cristo Jesus. Amém. Amém? Você pode agora, durante esse louvor, fazer a tua contribuição. A nossa chave Pix é o nosso endereço de e-mail, pix.amigoschurch@gmail.com. Vou repetir, pix.amigoschurch@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, durante o louvor vai ficar passando aqui a nossa chave Pix, e que o Senhor abençoe a tua vida rica e poderosamente. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegai, descanse a minha alma. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar.
diz o Senhor. Sossegar, convosco estou para vos salvar, sem sossegar. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida e que nunca falte nada. É a oração que nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Queridos, nós vamos passar agora para a reflexão da palavra de Deus. E eu quero, nesta noite de domingo, dia 26 de outubro, dizer para vocês que ao longo desses próximos domingos, nós começaremos uma série para que nós estudemos uma série de sermãos sobre os nomes de Deus. Então, serão 7 domingos onde nós estaremos falando à luz da palavra de Deus sobre 7 nomes que a palavra de Deus traz, que elucidam o nome, o poder e a autoridade do nosso Senhor e do nosso Salvador. E para começarmos hoje, nós vamos começar com um tema que eu dei de conhecendo aquele que é tudo em nós. E nós vamos falar sobre o primeiro nome que aparece aqui na Bíblia, do nome do Senhor, que é o de Jeová Roi. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Então, para isso, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo muito conhecido, Salmo 23, que talvez você conheça de cor e salteado, mas nunca parou para meditar dessa forma que nós vamos meditar aqui nessa noite. Salmo de Davi, Salmo de número 23. Nós leremos o Salmo inteiro e depois nós vamos no nosso tópico frasal. Salmo 23 eu leio na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Até aí, vamos orar e pedir para que o Senhor nos dirija nesse sermão, na reflexão e na meditação da sua santa e gloriosa palavra nesta noite. Amém? Deus de amor, Deus de graça, Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra ela é conselho, a tua palavra é guia, a tua palavra é consolo, a tua palavra é direção às nossas vidas. E te pedimos que nesse momento o teu Espírito continue a nos falar através do sermão, através da meditação da tua palavra. Fala as nossas vidas, ministra os nossos corações, e de tudo aquilo que tu fizerdes, nós daremos a ti o louvor e a honra que é devida. Oramos em nome de Jesus o Salvador. Amém. Amém, queridos? Como eu disse para vocês, nós vamos começar uma série de 7 sermões sobre o tema Conhecendo os Nomes de Deus. Hoje, nesse primeiro sermão, nós vamos falar sobre conhecendo aquele que é tudo em todos. E por isso nós lemos o Salmo de Davi, o Salmo de número 23. Lemos o Salmo inteiro, mas o tópico frasal, o versículo-chave que nos orientará nesse sermão de hoje é o versículo 1, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou como na versão que eu li, não terei falta de nada. Queridos, as Escrituras, elas nos revelam inúmeros nomes que são associados a Deus.
esses nomes, eles têm um objetivo. Eles não são meros títulos, mas esses nomes são janelas que nós abrimos para o coração de Deus. Esses nomes que nós vemos na palavra de Deus e que talvez você já tenha ouvido alguma vez ou algumas vezes, eles nos mostram como Deus se relaciona conosco, como é que Deus se relaciona como homem. E hoje, como eu disse lá, quando nós lemos o texto, nós vamos falar sobre o primeiro nome desse nosso estudo, que é o nome de Jeová Roi. Jeová Roi significa o Senhor é o meu pastor. Esse nome ele aparece aqui nas Escrituras a primeira vez no Salmo de número 23, nos lábios de Davi, um pastor de ovelhas que conheceu de perto o cuidado de Deus, o nosso Senhor. Quando Davi diz aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, Davi está trazendo um aspecto muito importante que às vezes na correria da vida nós esquecemos. Davi está falando que ele tinha um Deus, não plural, mas ele tinha um Deus pessoal, porque ele diz, o Senhor é o meu pastor. É mais ou menos como se Davi estivesse dizendo assim, olha, o Senhor, ele é o meu pastor e eu não estou à mercê do acaso do mundo. O Senhor é o meu pastor e eu tenho um pastor que cuida da minha vida. Então, baseado nesse texto, vejamos aqui algumas características que Davi fala sobre esta revelação do nome de Deus, Jeová Roi. Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jeová Roi se trata do nome de um Deus pessoal. Como eu estava dizendo há pouco, Davi não diz que o Senhor era o pastor de Israel. Davi não diz que o Senhor era o pastor do Brasil. Davi não diz que o Senhor era o pastor de toda a humanidade, embora ele seja. Mas Davi, ele conhece um lado, um aspecto de Deus, porque ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele está falando que através desse meu, ele está trazendo para si. Através desse relacionamento com Deus, ele conhecia um Deus íntimo e um Deus pessoal. O que isso significa? Você pode conhecer muitas pessoas, mas somente aqueles que você tem proximidade e intimidade, conhece os seus detalhes, te chama pelo nome, talvez te conhece pelo seu apelido. Quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, o Senhor é o Deus que conhece a minha vida. O Senhor é o Deus que conhece os meus passos. O Senhor é o Deus que conhece as minhas feridas. O Senhor é Deus que sabe as lágrimas que eu derramo. O Senhor é Deus que conhece as alegrias da minha vida. O Senhor é o Deus que conhece os meus sonhos. E isso é reafirmado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Eu quero até abrir aqui, Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 14, lá no João no capítulo de número 10, no versículo de número 14, olha só, João 10, versículo de número 14 diz assim, Jesus falando, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha só que incrível, Jeová Roi é o pastor pessoal, ele não é apenas o Deus dos céus, mas ele é o Deus do coração, ele é o Deus da intimidade. Queridos, eu estou trazendo essa palavra para você saber uma coisa, o Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, o Jeová Roi, é o Deus que te conhece na intimidade, é o Deus que conhece o teu nome, para ele você não é anônimo, para ele você é amado, para ele você é cuidado, para ele você é querido. Essas preocupações que você está nesse domingo à noite, Deus ele conhece, ele sabe as suas dores, as suas feridas, o seu temperamento, as suas explosões. Deus conhece a tua vida, é por isso que ele é o Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor.
Você e eu, nós temos intimidade com um Deus que nos ama. Você e eu, nós temos intimidade com um Deus que cuida de nós. Amém? Mas em segundo lugar, as Escrituras continuam dizendo, voltando lá para o Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou em outra tradução, eu não terei falta de nada. Olha só que incrível. Essa é uma das declarações mais fortes, é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Primeiro que Jeová Roí é o Deus pessoal. E agora ele se manifesta, o Jeová Roí, como um Deus provedor. Essa é uma promessa para as nossas vidas. Davi conhecia os desertos ali de Israel. Davi conhecia os vales. Davi conhecia os momentos de escassez. Mas Davi, ele também conhecia o Deus que se manifestava em cada estação da vida dele. Você também. Você conhece os vales, você conhece as escassezes, você conhece os desertos da vida, mas você também conhece um Deus que é um Deus provedor. Jeová Roí é um Deus provedor, porque Davi, ele afirma essa promessa, ele diz, Deus é o meu pastor e eu não vou ter falta de nada. Ele não prometeu luxo, mas ele prometeu o quê? Provisão. E provisão significa o quê, queridos? Provisão significa suficiência. Significa que eu não terei ausências de lutas, eu não terei ausências de dificuldades, mas no meio das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis, eu terei a presença do Senhor. E a presença do Senhor vai trazer o que para a minha vida? Vai trazer provisão. A provisão é aquilo que me sustenta, a provisão é aquilo que me alimenta, a provisão é aquilo que me mantém em pé. O apóstolo Paulo, ele compreendeu muito bem isso, porque lá, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, ele traz essa promessa para aquela igreja de Filipos, porque ele diz o quê? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Paulo estava falando de quem? De Jeová Roí, o Deus que é supridor, o Deus que promete que segundo as suas riquezas, segundo a sua bênção, segundo o seu querer, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, ele havia de e haveria de suprir todas as necessidades, porque Jeová Roí é um Deus provedor. Então primeiro você tem um Deus pessoal, Jeová Roí, Deus pessoal. Segundo Jeová Roí, Deus provedor. Qual é a tua necessidade hoje? Você serve a Jeová Roí, ele vai prover as suas necessidades. Amém? Ah, mas será que Deus se lembra de mim? Sim. Jeová Roí é um Deus pessoal, ele te conhece pelo nome, ele sabe quem você é, ele sabe o que você passa, ele sabe os seus detalhes, ele sabe as suas lutas, ele sabe do teu choro, porque o Jeová Roí é um Deus pessoal, Jeová Roí é um Deus provedor. Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus diz, lá, o Salmo 23, ele continua dizendo no versículo de número 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, Jeová Roí é um Deus que te conhece, é um Deus que te provê, mas em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele é um Deus que te guia e te protege. Porque ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o pastor ele não apenas alimenta, mas o pastor ele também te conduz. Ele vai à frente mostrando qual é o caminho seguro que você deve andar. E hoje, queridos, nós fazemos uma alusão a essa palavra porque nós caminhamos por caminhos escuros. Nós caminhamos por caminhos que às vezes nós dizemos, eu não sei onde vou chegar, eu não sei qual é a luz, eu não sei como caminhar. Mas nesse caminhar, lembre-se, você não está sozinho. O cajado, o bordão, a vara do Senhor são símbolos de disciplina e de defesa do pastor. Ele te protege, ele te guia pelo caminho, ele te guia pelas veredas da justiça, por amor ao nome dele mesmo.
Então Jeová Roi é um Deus que te guia, é um Deus que te protege, mesmo quando você não entende o caminho. Quantas vezes você já não entrou em situações que você fala, Senhor, eu não estou entendendo isso. Ontem eu estava falando com uma pessoa à noite, olha, tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que nós não vamos entender. São choros, são dores, são problemas, são coisas que não dão certo, e nós dizemos, mas por quê? Porque Jeová Roi, o Deus que te guia e te protege, Ele está iluminando caminhos. Ele já entrou nesse caminho na frente, Ele foi com a sua vara, Ele foi com o seu cajado, Ele está te livrando, e por isso nós podemos confiar na direção do pastor, porque ele sabe desde o princípio aonde você vai chegar, aonde eu vou chegar, aonde nós vamos chegar, porque Jeová Roi é um Deus que nos protege e Jeová Roi é um Deus que nos guia. Amém? Em quarto lugar, a quarta expressão que eu quero falar com vocês nesse sermão é que Jeová Roi revela um Deus que satisfaz e um Deus que permanece. Porque olha lá o versículo de número 6 do Salmo de número 23, eu vou ler novamente. Vou ler aqui numa outra versão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é isso? O nosso pastor, ele nos satisfaz e ele permanece. O cuidado do pastor, ele não termina no portão do aprisco. Porque tem gente que diz assim, eu te ajudo. Mas na hora que você precisa, a pessoa dá o pé. Não é assim? O cuidado do pastor não termina ali quando a ovelha já está quase caindo no penhasco. A Bíblia diz assim que ele nos seguirá, nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias, é para sempre, é permanente. Quando todos se vão, o pastor permanece. Quando todos os recursos se acabam, Deus continua sendo o suficiente na nossa vida. Jeová Roi é o Deus que nos basta. Jeová Roi é o Deus que nos satisfaz. Por isso, meu amado irmão, eu não sei por quais lutas, por quais adversidades, por quais crises, por quais problemas você está passando na sua vida. O que eu sei é que nós servimos a Jeová Roi. O Jeová Roi é o Senhor, é o meu pastor. Como eu disse lá no começo do sermão, nós conhecemos aquele que é tudo em todos. Jeová Roi, que é um Deus pessoal. Jeová Roi, que é um Deus provedor. Jeová Roi, que é um Deus que nos guia e nos protege. E Jeová Roi é um Deus que nos satisfaz e que permanece para sempre. Por isso, diante de todas essas coisas, eu quero trazer para vocês algumas considerações rápidas para que você guarde no teu coração. Em primeiro lugar, descubra quem é o seu pastor. O seu pastor não é o Joel. O Joel é o cara que está aqui mentorando, liderando, repartindo, sendo usado, permitindo que Deus me use para levar a palavra a você. Por isso que a gente não tem essa palhaçada que muitos lugares tem por aí. Ai, pai! Não, não. O seu pai é o Deus que está nos céus. O seu pai carnal é o teu pai que te fundou, que te originou junto com a sua mãe. E o pastor é o seu líder, é o seu amigo, é o seu irmão em Cristo. E um dia todos nós vamos morar com Jesus nos céus, porque Deus é o nosso pai. Então você tem que conhecer quem é o seu pai. Você não está entregue à sorte desse mundo. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma Maria Ninguém. Desculpa para as Marias e para o Zé. Aliás, se a dona Maria estiver assistindo, não é com a senhora não, viu? E se o Zé também estiver assistindo, não é com você não. Mas nós não somos um Zé Ninguém como o ditado popular. Nós não somos uma Maria qualquer. Nós somos conhecidos por um Deus que nos chama pelo nome. Nós somos conhecidos por um pastor que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Nós somos conhecidos por um Deus que conhece as nossas adversidades, que conhece as nossas dificuldades. E por isso é impossível que um cristão viva perdido
quando existe um pastor que o guia e que o conhece. Você tem um pastor para se chamar de meu. O Senhor é o meu pastor. Esse é o nome de Jeová Roi. Segunda consideração que eu quero falar para vocês. Confie na provisão de Deus. Talvez hoje, nesse domingo, agora está já acabando o domingo, você está preocupado, está desesperado, está abatido, está tenso. Como é que vai ser essa semana? Como é que vai ser esses próximos dias? E agora, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Calma. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Confie na provisão do Senhor. Deus não disse que você não ia passar por dificuldade. Deus não disse que você ia viver no luxo. Deus não disse que você só ia ser rico. Não. Deus é Deus do rico, Deus é Deus do pobre, Deus é Deus do paupérrimo, Deus é Deus do milionário, do bilhardário. Mas para isso, ele tem que reconhecer Deus na sua vida como seu pastor pessoal. E ele tem que crer que Jeová Roi é o Deus provedor. Irmãos, dinheiro, ele pode pagar a conta, mas ele não provê muita coisa. Sabia disso? Não é sobre dinheiro, é sobre provisão. É o maná que vem dos céus. É a bênção que o homem não sabe explicar, mas Deus sabe. Então lembre-se, confie na provisão de Jeová Roi. Em terceiro lugar, terceira consideração que eu digo para você, siga na direção do seu pastor. Olha o salmista, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Submeta-se ao seu cajado. Ele te guia por amor e não por imposição. Tem gente que não serve a Deus, porque quando o pastor o guia, a pessoa não aceita. Ah, mas eu não concordo. Então vai lá. Vai pro aprisco, cai, quebra a cara, se esborracha todo. Você não precisa cair, você não precisa se esborrachar. Você não precisa viver o mal desse mundo. Você tem um pastor que te guia. Siga a direção desse seu pastor. E em último lugar, para nós concluirmos, descanse na presença do pastor. Porque o salmista conclui o salmo dizendo: mesmo que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mesmo no vale de sombra, mesmo no vale de morte, há refrigério, há consolo, há paz. É por isso que muita gente não entende. Mas às vezes nós passamos por situações tão difíceis. E as pessoas olham para nós e falam assim: como é que você consegue? Eu sempre falo isso com a minha esposa quando a gente conversa. A gente diz assim: olha, se fosse para a gente seguir o conceito natural, a gente já tinha ficado doido. Não há psicólogo, não há psicanalista, não há remédio, não há sertralina, não há fluoxetina que nos ajudaria, irmãos. Não estou dizendo que isso não seja importante, tudo é importante. Se você precisar, busque médico, busque psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, busque a psicanálise, busque todas as ferramentas que forem necessárias. Se precisar de medicação, ore e tome os remédios, sim. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo que nós andemos no vale de sombra e de morte, nesse vale de sombra e de morte vai haver refrigério para a nossa vida. Porque eu conheço o Jeová Roi. É o Deus que me faz descansar na sua presença. Por isso, queridos, eu concluo esse sermão dessa noite dizendo para você: Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. Essa é a verdade que sustenta a nossa fé, a fé do cristão. Ele é o pastor que cuida, que provê, que guia e que satisfaz. No Antigo Testamento que nós lemos aqui, Davi conheceu como pastor de Israel. Mas hoje, no Novo Testamento e no tempo da graça, o nosso pastor é Jesus. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Por isso, aquele que tem o Senhor, aquele que tem Jesus como seu pastor, ele não anda sozinho,
ele não anda desesperado, ele não anda desamparado, ele não anda vazio, ele nunca vai morrer sem esperança, porque ele conhece Jeová Roi, o Deus que é o seu pastor. Ele conhece a bênção daquele que é tudo em nós. E o meu desejo nessa noite é que o bom pastor Jeová Roi se manifeste sobre a tua vida. Que depois desse sermão você fale, olha, eu não estou sozinho. Eu não estou ignorado, eu tenho alguém que me conhece pelo nome. Queridos, Deus conhece coisas de você que talvez nem você conhece, sabia disso? Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Amém? Eu te convido a orar nesse momento, a colocar o teu pensamento no Jeová Roi, o Senhor que é o meu pastor, que é o seu pastor, que conhece as suas intimidades, que conhece as suas dificuldades, que conhece os seus problemas, que conhece as suas mágoas, que conhece os seus traumas. Fala com Jeová Roi nessa noite. Fala com Ele, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai prover, Ele vai te dirigir, Ele vai te satisfazer, Ele vai te abençoar, porque Ele é o teu pastor. Deus de amor, Deus de graça, Jeová Roi, nessa noite nós ouvimos o sermão ministrando a tua palavra, que abre os nossos olhos espirituais, não para conhecer mais um título, mas para conhecer uma revelação da tua palavra, que o Senhor é o nosso pastor. Quantas vezes, Senhor, nós professamos o Salmo 23 de cor e salteado, mas nós não nos atentamos a isso, que nós temos um Deus pessoal. Ele não se relacionou com Davi, não se relaciona conosco como um Deus simplesmente para tudo, embora Ele seja o Deus de tudo. Mas Ele se revela, Jeová Roi, como um Deus intimista, um Deus que sabe das nossas dificuldades, que sabe das nossas necessidades, que atenta para os nossos problemas, que nos traz a segurança que podemos falar e sermos ouvidos, um Deus que nos provê, um Deus que quando olha para a nossa necessidade, abre as janelas dos céus, abre portas, usa pessoas, usa meios, usa recursos, um Deus que nos dirige dos caminhos obscuros da vida, e um Deus que nos traz paz, mesmo que nós andemos em caminhos de morte, nós podemos descansar sabendo que o Senhor é conosco. Ó Deus, nessa noite, dá experiência a cada vida que está aqui neste culto, para que eles conheçam a manifestação do Jeová Roi, um Deus pessoal, um Deus que conhece, Senhor. E como o Senhor nos conhece, eu sei que os teus filhos agora apresentam diante de ti as suas necessidades. Diga para o Senhor agora as suas necessidades, porque Ele é o seu pastor. Ele é o teu Deus exclusivo. Jeová Roi é um Deus que olha para você, é um Deus que sente a sua dor, é um Deus que supre as suas necessidades, é um Deus que guia você nos caminhos obscuros, é um Deus que te satisfaz e te traz paz, mesmo que você ande em caminhos de morte. Ah, meu Deus, dá experiências, dá respostas. Nós não te servimos para recebermos bênçãos, mas a tua graça é tão abundante que o Senhor se compraz, o Senhor se alegra em nos abençoar. Então, segundo aquilo que é o teu querer e a tua vontade, traz respostas aos teus servos, traz resposta à tua igreja, traz resposta às suas ovelhas, que te chamam como seu pastor nessa noite, e que cada um tenha a experiência de ter o Senhor, o pastor da sua vida, Jeová Roi, o Senhor que é o meu, o Senhor que é o seu, o pastor de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o clamam. Nós oramos a esse pastor, agradecidos, em nome do Cordeiro Jesus, o sumo e grande pastor da nossa vida. Amém. Amém, queridos. Jeová Roi,
Jeová Roi, o Senhor é o teu pastor. Medite nessa palavra. Depois, o culto fica aqui exposto. Se você puder, ouça de novo. Você não está sozinho, você tem um Deus pessoal. Você tem um Deus que se inclina para você. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te conhece pelo nome. Você tem um Deus que cuida da tua vida. Você é uma ovelha amada, querida, abençoada pelo bom pastor. Jesus é o nosso pastor e ele se preocupa, ele se interessa por você. Essa é a maior de todas as bênçãos. Amém? Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa celebração desse domingo. Eu espero que essa palavra tenha falado, tenha ministrado e que ela ecoe no teu coração. Que você possa experimentar as bênçãos do Jeová Roi todos os dias da tua vida. Lembre-se, nos próximos domingos nós estaremos estudando os outros nomes de Deus que aparecem na Bíblia. Hoje foi o primeiro que nós falamos, Jeová Roi. Semana que vem nós vamos estudar o segundo nome de Deus. Amém? E eu tenho certeza que essa série de reflexões vai abrir a nossa mente, vai abrir o nosso coração, para que nós possamos andar na verdade, para que nós possamos andar abençoados e viver aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Tá certo? Quarta-feira, 8h30 da noite, na rede social vizinha, no Instagram, @amigos_church. Eu te espero para a nossa live de oração. Ore, busque a presença do Senhor, se relacione como igreja. E se esse culto foi bênção para a tua vida e fez sentido, e você sentiu a falta de alguém, depois compartilha com alguém esse culto, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor e serem abençoadas para a honra e glória dele. Amém? Eu vou ministrar a bênção do Senhor, a bênção apostólica, e que você tenha uma semana incrível, uma semana abençoada, uma semana guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, te louvamos por esta noite, te louvamos por esta palavra, e te louvamos porque o Senhor se revela sobre nós como Jeová Roi, o Senhor que é o nosso pastor. Pedimos agora as tuas bênçãos para esta nova semana que se inicia. Que seja uma semana guardada pelo teu querer, guardada pelo teu propósito. Que não nos falte coisa pequena, que não nos falte coisa grande. Abençoe a cada um. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as ricas e eternas consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre nós, a sua igreja, sobre a nossa casa, a nossa família, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Recebemos a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para uma vida e para uma semana abençoada por Jeová Roi, o Senhor que é o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana incrível. Nós nos vemos quarta-feira, 8h30 da noite, na rede social vizinha, no Instagram, @amigos_church, ou domingo que vem, às 19 horas, aqui, com o segundo estudo sobre o nome de Deus. Que Deus te abençoe, semana maravilhosa, eu te vejo em breve, em nome de Jesus.